Olá, saudações, sejam bem-vindos à nossa oficina, à nossa live, com o tema Justiça, o que é certo fazer. É uma live e uma oficina baseada no livro do professor Michael Sandel, homônimo, né, com o mesmo nome. Estou aqui eu, professor Hugo, professor do curso de Direito da Uniamérica, e estou aqui comigo a professora Márcia Han, também professora. Boa noite, sou professora também aqui do curso de Direito da Uniamérica. É muito bom estar aqui apresentando esse debate que nós queremos propor, né? E o livro, nós trazemos aqui alguns dilemas para a gente pensar a questão do direito, da justiça, da moralidade. O professor Michael Sandel é um professor de Direito também da Universidade de Direito e Filosofia da Universidade de Harvard, e nós trazemos um dos primeiros dilemas éticos que ele traz no livro, né, a gente vem debater, que é o dilema do bonde desgovernado. É muito interessante e a gente acha que vocês vão gostar dessa conversa. Antes da gente entrar nos dilemas propriamente ditos, a gente vai fazer aqui, uma vez que essa oficina ela é direcionada principalmente para alunos do ensino médio, a gente vai mostrar um pouco aqui para vocês a relação entre direito, moral e justiça. E tão logo a gente faça isso, a gente entra nos dilemas, porque os dilemas têm muito a ver com as decisões morais que permeiam tanto o direito quanto a ideia de justiça, não é? Sim. Então, o direito é uma palavra polissêmica, ela tem vários conceitos ou sentidos. A gente pode utilizar a mesma palavra com mais de um sentido. Por exemplo, se eu falar assim, olha, você não poderia ter feito isso comigo, isso não é direito. Nesse momento, professora Márcia, eu estou usando o direito como um sinônimo de algo correto. Né? Tem a ver também com a questão de justiça, não é justo, né? Eu fazer isso. Mas eu posso usar o direito em outras situações também. Por exemplo, eu posso falar, o direito brasileiro não permite uma conduta assim. Essa conduta é proibida pelo direito brasileiro. Já estou usando o direito aí com a outra acepção, que é o das leis, das normas que estão presentes no nosso ordenamento jurídico. Né? E por aí vai. Posso falar também, você não tem o direito de mostrar o que eu escrevi para ela. Nesse caso aí, é um direito subjetivo, que eu estou dizendo que eu tenho da pessoa não mostrar, mas no campo da moral. Né? Moralmente, você não deveria ter feito isso. Não é? Mas eu posso dizer ainda, você tem o direito de ficar em silêncio, o direito constitucional a ficar em silêncio, que também é um direito subjetivo, mas aí é um direito subjetivo presente na lei. Não é? Direito subjetivo do presente das normas na lei. A gente pode falar também, olha, eu faço direito na Uniamérica, nesse caso a gente está dizendo que a pessoa faz a faculdade de direito, e por fim, uma outra acepção é o estudo do direito explica essa lei, e aí a gente está usando o direito no sentido de ciência. Né? Então, esclarecer um pouco sobre essas possibilidades de uso da palavra direito, é o início aqui para a gente. E é importante, né? Porque a etimologia da palavra, professor Hugo, vem de diretos, né? Que é o que é reto, vem de retidão, de uma conduta mais correta. E isso é tão sério, assim, porque hoje em dia a gente pensa assim, qual é a melhor conduta em cada situação? O direito, ele vai tratar disso também, né? Então, é uma ciência muito ampla, a palavra tem muitas acepções. É verdade. E é muito bacana estudar o direito. E vem da Idade Média, não é? Salvo engano, do século XIV, porque os romanos, eles não usavam directus, eles usavam ius, né? Com J, ius. Sim. Mas a acepção que ficou na nossa cultura foi directus. Sim. Do latim, que é traçar aquela reta, linha direta, aquela reta direta. E a moral, né? A moral seria o quê? A moral, a princípio, é o que é certo fazer para uma determinada cultura. O que é que eu devo fazer, como eu devo me comportar. Então, a moral tem uma relação muito grande com a sociedade em que a gente vive. Né? A gente sabe que o direito dita as leis jurídicas que são emanadas pelo próprio povo, através de seus representantes do parlamento,
E a sociedade tem suas regras próprias, que são regras de conduta morais. E cada sociedade tem regras em cada tempo, né? Isso é tão interessante estudar, a gente vê a evolução do direito dentro disso, né? O que era correto há 100 anos, hoje é completamente amoral. E várias coisas, hoje em dia a gente já questiona a questão dos animais, né? É moral, não é moral? A gente, por exemplo, comer um animal, né? Matar para comer. Então, tem várias coisas que vão mudando, mas há 100 anos, se questionava, 100, vamos dizer, 120 anos, se questionava, é correto escravizar alguém ou não, né? Olha, hoje em dia a gente escraviza os animais. Pode ser que daqui a 100 anos os animais tenham largos direitos, né, para serem contemplados, sim, que hoje ainda não são, e assim, N situações que ainda não estão moralizadas, vamos dizer, não fazem parte do nosso conjunto de regras. Né? Exatamente, assim como nós temos os direitos humanos, quem sabe não surgem os direitos humanos dos animais. Pois é. Seria muito bem-vindo. Eu acho também. Uhum. Eu assistia, só abrindo parênteses aqui, um filme, Professor Polvo, ou Mestre Polvo, né? Mostra o quanto é possível que a gente tenha conexão com os animais. Eles têm um nível grande de emoções também, eles sentem dor, têm prazer, não é? Então a gente precisa respeitar mais os animais. Não, e pega, por exemplo, a audição de um cão. É muito superior à nossa. O olfato também de um cão é sim, muito superior ao nosso. Então, o quanto que as variações de manifestação, né, dentro da biologia atuam de forma assim a mostrar que, olha, nós somos seres vivos. Exatamente. E os animais têm um certo nível de cognição, de inteligência. E a moralidade, ela entra por aí, né? Uhum. A gente está olhando assim, o que é moral, o que vale para nossa sociedade, o que não vale, né? Isso. E se a gente ampliar essa moral e levá-la para o campo das leis, né? Justiça poderia ser dar a cada um o que é certo, conforme as leis, né? Conforme as leis vigentes. Sim. Existem várias acepções de justiça, não é? Sim, existe. Existem várias. E existe também, assim, para além dessa acepção, um senso, né, de justiça. Isso. E aí, independente da acepção, muitas vezes aquilo que é justo na lei, no direito, não contempla aquilo que para mim é justo. É verdade. E o que vai ser justo para mim? Aquilo que contempla o meu código moral, o meu código de valores, o meu código de ética. Os dilemas vão mostrar isso. Os dilemas, nós vamos entrar. Vamos entrar. Nós vamos entrar nesse assunto. Mas ainda um pouco aí, não é? É um grande debate, eu acho que não está tão ultrapassado assim, entre os justnaturalistas e os positivistas. Né? Até que ponto cada um de nós provém da nossa razão, ou do cosmos, ou mesmo, para alguns, não é, de fontes divinas, a gente tem um senso de justiça, ou esse senso de justiça está já nas leis, ou seja, é o Estado quem produz esse conteúdo de justiça e coloca nas leis, né? Então, é uma de se pensar séria, porque a gente já nasce com isso, ou é a partir do convívio que a gente adquire? Das regras morais presentes na sociedade. Eu acho que é um pouco de cada coisa. Essa é a minha opinião pessoal. É capaz. A gente não pode aqui dizer quem nasceu primeiro, se for o ovo ou a galinha. Né? Nesse caso aí, nasceram juntos. Sim, eu acho que sim. Eu concordo também. Eu ainda estou no achismo. Eu acho. Vamos pensar assim. Para a gente aprofundar esse estudo, a gente teria que realmente, a partir dessas ideias que já foram muito estudadas do positivismo e do justnaturalismo, né? Sim. Vivenciar as situações. E é muito complexo. Existem experiências acontecendo, né? Que as pessoas são isoladas, por exemplo, dentro de... e reproduzem situações. Tem pesquisas na área, assim, mas as conclusões são difíceis. São bem complexas. Eu fico, às vezes, assustado, porque muitas vezes, para problemas bastante complexos, há pessoas que acham que conseguem resolver com resposta simples, né? Não dá. Se fosse assim, a gente já tinha resolvido. Né? Sim. Então, a ciência, assim como o direito, evolui. Sim. E ao evoluir, a gente vai aprendendo um pouco mais de como as pessoas funcionam, como elas se relacionam. E o direito vai aperfeiçoando, vai seguindo a evolução social, né? Onde há sociedade, há direito, né? Ubi societas ibi ius.
E o direito evolui com a sociedade também, e eu acho que o contrário, professora. A sociedade pode ser influenciada pelo direito também. Não sei, eu tenho já uma certa idade e eu sou da época que não se usava o cinto de segurança. Ninguém usava Sim. o cinto de segurança. Né? Não, ninguém. Ninguém. Tem mais ou menos a sua idade, eu acho. E aí, a partir de uma lei que tornou obrigatório o uso do cinto de segurança, as pessoas passaram a usar. Toda a sociedade foi influenciada por essa lei. Então, eu acho que talvez nos dois sentidos, não é? Essa influência possa ocorrer. A regra, ela direciona os grupos, né? E isso foi muito usado na política, foi muito usado para regrar a nossa convivialidade, né? Mas existe a liberdade. Isso. A liberdade pessoal de daqui a pouco não cumprir, de infringir. E aí é que, ou de ampliar, às vezes, o acerto, né? Porque às vezes a pessoa vai assim, existe a liberdade de errar, mas existe a liberdade de fazer algo mais correto ainda do que jamais se imaginou. Verdade. Né? Aproveitando que a professora colocou aqui, uma vez um aluno falou para mim, professor, eu tenho o direito de fazer isso? Não, calma. Você não tem direito, porque é uma conduta proibida. Você tem a liberdade. É diferente. É diferente? É diferente. É diferente. Agora, ao utilizar da sua liberdade para praticar uma conduta proibida, fique atento que você pode sofrer as sanções que estão presentes na lei, não é? E aí tem uma questão bem séria, né? Para todo direito existe um dever correspondente. E a gente está muito acostumado a falar nos direitos que a gente tem. Né? Eu tenho esse direito, mas qual é o meu dever correspondente? É muito interessante pensar nisso. Demais. Então, a nossa sociedade, ela é permeada não só por direitos, mas também por deveres, não é? Sim. Precisa saber contrabalancear, porque para cada direito tem um dever correspondente. Porque gera efeitos. Os atos geram efeitos na vida da gente. Então, quando eu ajo contrário a um direito, aquilo vai gerar um efeito no grupo, na sociedade, no meio em que eu vivo. E aí? O direito tutela sempre as inter-relações, né? Ele não se importa tanto o que a pessoa pensa, o que se passa internamente com ela. É sempre ela se relacionando com o outro, não é? Sim. A liberdade dela vai até onde ela esbarra na liberdade do outro. Mas vamos lá para os dilemas, para a gente mostrar o quanto essa ideia de se descobrir qual a coisa certa a fazer é complexa. Vamos lá? Vamos esquentar um pouco mais esse debate, professor. Quer falar o primeiro dilema? Posso falar sim. Tá. Bom, o primeiro dilema é um dilema aqui do livro do professor Michael Sandel, né? É o do bonde desgovernado. Tá? Então, a pergunta que a gente traz aqui, ó, imagine que você é um motorneiro, essa é a palavra correta, de um bonde desgovernado, Isso. Avançando sobre os trilhos a quase 100 km por hora. Adiante, vê 5 operários em pés nos trilhos, com as ferramentas nas mãos. Você tenta parar, mas não consegue. Não vai conseguir. Os freios não funcionam. Não funciona, está desgovernado. Você se desespera. Por quê? Sabe que se atropelar esses 5 operários, todos eles morrerão. É verdade. Vamos imaginar aqui, segundo o livro, estou fazendo uma leitura aqui bem ipsis literis do que está escrito. Tá bem. Que você tenha certeza disso. Então, esse é o dilema. Você sabe. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Certo. De repente, você nota um desvio à direita. E você tem a chance, você vê que você vai poder desviar, só que há um operário naqueles trilhos também. Do desvio. Então, a pessoa que está conduzindo ali o bonde desgovernado, que na verdade ele não está conduzindo, né? O bonde está indo, se ele puxar a alavanca lá e entrar no desvio, ao invés de matar 5 pessoas, ele vai matar uma pessoa. Porque tem um ali. E só tem essas duas hipóteses. Só tem essas duas hipóteses. Ou ele deixa o bonde prosseguir e mata os 5 operários, ou mata o outro operário que está no desvio, caso ele puxe a alavanca e entre no desvio. Isso. E aí, o que é que você faria nesse caso? Não é? A gente sabe que grande parte das pessoas que foram pesquisadas, que responderam a esse dilema,
elas optam em puxar a alavanca e aí desviar e matar um e deixar os 5, não é? Então, não todas as pessoas, né? Grande parte das pessoas optam por essa opção, que é uma opção baseada na economia de Marx, né? É um pensamento que, se a gente for mostrar uma certa estrutura mental, uma maneira de funcionar, está presente na concepção filosófica de Benjamin Bentham, né? que fala sobre a maximização da felicidade ou dos prazeres em relação à dor, né, ao sofrimento. É um pensamento utilitarista. Fica claro para as pessoas que decidem assim. É interessante. E tem pessoas que pensam assim, não, eu não tenho condições de decidir. Chega ali, ela pensa, não, eu não vou decidir. Elas bloqueiam, então elas deixam o bonde andar. Optam por essa outra opção. Optam por essa outra opção. Acham que a coisa certa a fazer é deixar a situação se resolver por ela mesma. Às vezes uma influência sem a interferência dela. Mas só há duas hipóteses. Então, no final, quem optar por isso tem como consequência dessa omissão a morte de 5 pessoas. E tem gente também que mantém, né, o trilho e aí realmente, né? Não tem outra opção, né? Só tem essas duas hipóteses. Vamos dificultar um pouco agora? Vamos adiante. Vamos passar para o segundo dilema? Sim, então, no segundo dilema, eles estão em cima de uma ponte. Né? Você está olhando essa cena acontecer. A pessoa que vai decidir o dilema já não está como maquinista do bonde. Sim, ela já está olhando de uma ponte e ela olha e vê que isso vai acontecer e o bonde desgovernado está prestes a atropelar 5 operários. Isso, e ela entra em desespero e pensa, o que eu vou fazer? Não vê opção, até que olha para o lado e encontra um senhor mais corpulento. Vou usar a palavra usual, uma pessoa bem gorda. Com obesidade, né? Tá bem. Eu estou mais gordinho, como eu não, um pouco mais que eu. Pandemia. Mas, enfim. Com essa situação, a pessoa pensa, eu posso jogar essa pessoa nos trilhos. Empurrar. Seria a outra opção. Seria uma forma de parar o trem. Só que ao fazer isso, essa pessoa vai cair nos trilhos e, segundo o Sandel, né, ela vai conseguir parar o bonde desgovernado, mas vai acabar matando a pessoa que você empurrou, né? Que você empurrou, né? Então, temos mais duas opções nesse segundo dilema. Ou deixa o bonde atropelar as 5 pessoas, ou, na segunda hipótese, que só são duas, não é? O dilema, empurra e essa pessoa cai nos trilhos, o bonde atropela ela, para, mas ela vem a óbito. E aí? E aí você parte do princípio de que só uma vai a óbito, né? Porque eu ainda sempre penso, quando eu ouço esse dilema, que pode ser que eu empurre, né? Se eu optasse por essa situação, empurre essa pessoa para os trilhos e todos eles se acidentem porque ela não conseguiu parar o trem. Né? Mas ele deixa claro que só há duas hipóteses, não é? Isso. Então, ele pode optar ali por uma situação ou outra. Então, se a pessoa utilizar o mesmo pensamento utilitarista de Bentham, ele vai optar por empurrar, a pessoa vai ao óbito ali, mas ele poupou a vida de outras 5 pessoas. Né? Só que as pesquisas indicam que grande parte das pessoas não optam por essa opção, não escolhem essa opção. Então, o número das pessoas que escolheram na primeira puxar a alavanca, ou seja, tomar pulso da situação e atropelar e matar apenas uma e poupar 5, é menor nessa segunda opção, do empurrar. Por que será que menos pessoas optam? Porque no final vai matar um e vai poupar 5, não é? Por que o pensamento utilitarista diminui?
e passa a dar lugar a pessoas que pensam de maneira mais categórica, não é? Mais qualitativa. Não querem empurrar. Por que será que isso acontece? Será que a gente consegue explicar? Então, a princípio, assim, a teoria é de que entra essa questão de um moralismo, que seria uma segunda corrente filosófica de Kant, né? Segundo a qual a pessoa ela não acharia certo empurrar alguém, porque a pessoa não estava diretamente envolvida. Como no primeiro caso, quando houve o desvio, aquela pessoa que estava ali, ela já estaria no local, né, para ser, e aí desviar seria menos pior do que empurrar. E aí, pessoal? Então, até que ponto você empurrar alguém ou você desviar realmente é diferente, não é? É diferente. Para as pessoas que responderam que não iriam mais tomar pulso da situação e empurrar, há uma diferença lógica aí, né? Ela entende, como a professora falou, que é mais grave ela fazer isso, ou seja, ela estaria realmente praticando uma coisa errada, que não deveria ser feita. Sim. Mas em ambos os casos, é um homicídio, não é? Em ambos os casos é. Mas pouparia 5 pessoas. Vejam que não é fácil responder o dilema, escolher a coisa certa a ser feita. Agora, o mais importante, trazendo agora para o estudo do direito, né, da justiça do direito, da ideia de justiça, da justiça enquanto valor, ao responder, a gente trazer justificativas lógicas, plausíveis, um raciocínio baseado em argumentos válidos. Acho que o mais importante nessas nossas reflexões, como nós fazemos em sala de aula, é isso. Porque em sala de aula a gente normalmente trabalha com posicionamentos, né? Então os alunos mudam de lugar, mudam de ideia toda hora, começa a pensar, reflete, não, então não pode ser assim, gera muito debate, é muito interessante trabalhar essa oficina em sala, né? E eu vejo assim que a gente olhar para esses dilemas, assim, com um olhar mais de debate e tentar entender, me parece assim que não é fácil a gente tomar decisões no dia a dia. Não é fácil. Toda hora a gente passa por essas questões. Os dilemas, eles estão aí no dia a dia. Estão presentes. E a gente vê que o direito, ele não é uma ciência exata. Aplicar o direito, fazer justiça através das leis, aplicando as leis aos casos concretos, valorando as condutas, isso não é fácil. Não é nada exato também. Às vezes é mais fácil, mas às vezes não. Tanto é assim que os tribunais mudam de corrente, de jurisprudência, de sentido, em certos momentos. E há, muitas vezes, nos tribunais, nas decisões colegiadas, opiniões contrárias. A gente não pode dizer que um está certo, o outro está errado, desde que ambos fundamentem bem. Sim. E o direito, ele tem essa questão do fundamento, né? Porque a gente vê assim, às vezes tem 5 situações iguais, 5 trabalhadores que trabalham na mesma empresa, 5 decisões diferentes para o mesmo tipo de trabalho. Na prática, isso ocorre Na prática, também. Isso ocorre todos os dias. Então, a justiça, ela traz essa diferenciação para avaliar o caso conforme ele é no momento, né? Cada caso é um caso. Cada momento é um momento. E tudo é levado em conta. Um dos grandes elementos até das avaliações, né, professor, é a questão da intenção. Que eu acho que talvez por isso que pegue, vamos dizer, que gere tanto problema essa questão de você empurrar o gordinho lá para a morte. Sim. Porque a sua intenção ali, ela é muito clara. Muito mais forte, clara. Muito mais forte, clara, do que aquela de você desviar você a assume máquina. De maneira muito mais clara as consequências que vão ocorrer ali. E a intenção de desviar a máquina, qual é, na verdade? Não é de atirar alguém nos Seria trilhos. mais de livrar os 5. Mais de livrar os 5. Perfeito, eu concordo. Por isso que eu tenho um certo receio com o pensamento utilitarista. Né? Porque o utilitarista, quando ele pensa em maximizar para o maior número possível de pessoas a felicidade em detrimento do sofrimento de poucos, ele pode, muitas vezes, criar uma certa ditadura da maioria.
Porque, é claro, quando eu desvio o bonde, livrando os 5 para matar um, aparentemente eu estou fazendo a coisa certa, não é? Mas, e se esse um fosse a minha mãe? Será que eu faria isso? Pois é. Dificilmente, né? Dificilmente. Eu continuaria, Mas seja ele é mãe, pode ser mãe ou pai de alguém. E certamente ele vai ser mãe. Quando nós nos colocamos na situação da minoria, a gente passa a não concordar com esse pensamento. É verdade. É interessante essa questão de olhar aquele ser, né, enquanto alguém que é alguém no mundo, né? Muda completamente a visão. Porque a visão utilitarista, a gente está vivendo isso agora, né? Nesse momento de pandemia, em função do coronavírus, né? A gente observa, assim, o quanto que os medicamentos estão aumentando misteriosamente do nada, porque a demanda aumentou, então aumenta o preço, os materiais hospitalares, a dificuldade, às vezes, de conseguir obter esses medicamentos, materiais para o tratamento dessa doença, né? Porque os preços aumentaram mais de 100%. Pois é. Vamos aproveitar e professora Márcia, a partir desses dilemas presentes no livro, eu criei 2, e aí, na verdade, mais, né? Mas vamos colocar aqui 2, para a gente tentar aproximar mais da nossa vida cotidiana. Sim. Eu vou trazer um deles aqui. Chega no hospital, você é uma médica, ou você é um médico ou uma médica, chega no hospital, 5 pessoas feridas, sendo uma delas gravemente ferida, prestes a morrer se não for atendida. E as outras 4, caso elas não sejam atendidas, elas estão com ferimentos em locais diferentes, elas vão perder os membros, vão ter os membros amputados. Então, o que é que você médica, faria? Trataria aquela pessoa que está prestes a morrer, ou iria tratar as outras 5 para que elas não perdessem os seus membros, em detrimento daquela que está para morrer? Olha, eu não tenho resposta. Eu acho que essa situação diária, assim, que muitos médicos devem enfrentar, né? Existem protocolos. E um grande risco hoje é a gente ter que escolher quem vai ter a vaga na UTI. Né? Como é que é feita essa escolha, não é? Olha, agora está começando a ter... Quais são os parâmetros, né, na escolha? É muito difícil você decidir quem vai morrer, né? Mas vamos colocar mais um pitadinho, uma pitadinha aí de dificuldade nesse caso. E olha, imagine que o médico descobriu que esse que está prestes a morrer, com risco enorme de morrer, se não for atendido ele morre, ele é o algoz, ou ele praticou um crime, um assalto, e aqueles outros 5 são as vítimas dele, que num tiroteio com a polícia saíram feridos também. E aí, será que quem optou em salvar a vida daquela pessoa que estava gravemente ferida, deixando que as outras perdessem um membro, né, amputassem os membros, continuaria com essa mesma opção? Sabendo que aquela pessoa é o criminoso? O que vai determinar, e os outros são as vítimas? Na minha opinião, a decisão é o código, os valores pessoais daquela pessoa. O valor, ele sempre vai conduzir a pessoa para uma ação. Então, olhando a situação em pauta, o que vai pesado? Se ela tem um valor, vamos dizer assim, mais pautado na questão de... E valor e moral também, né? Religião, família, amigos, o meio, não é? Ou algum preconceito, às vezes também, né? Que daqui a pouco você olha, criminoso não tem jeito, criminoso precisa, né? Tem gente que tem várias justificativas, né? É para morrer mesmo. Pode ser que a decisão seja, né, contrária. Então é possível que algumas pessoas mudem de opinião ao saber que aquela se trata ali de um criminoso. É possível. Alguém que praticou um crime ali. Mas é possível que a pessoa também tenha uma neutralidade, que eu vejo assim que é uma posição ideal, né? Um juiz, um julgador, ele tem essa posição, para ele poder julgar e fazer a justiça, ele tem que ser neutro. Então, para nós termos decisões justas no nosso dia a dia,
seja nessas coisas que a gente vive, nesses dilemas, eu acho que a posição de neutralidade, ela é a melhor. Mas como conquistar isso, professor? Eu não sei se é possível. Me fez lembrar, professora Márcia, não sei se a professora viu, um caso até recente de uma menina de 10 anos que foi vítima de um estupro do tio, não é? Estupro de vulnerável, ela 10 anos de idade, e por conta disso houve uma autorização judicial para que ela pudesse abortar na rede pública. Sim, Lembra eu desse caso? esse caso? Sim. E ela, mesmo com autorização judicial, porque o artigo 128 do Código Penal permite o aborto legal em duas situações. Uma é que a pessoa seja vítima de estupro, e ela era, e a outra situação é que a mulher corra risco de morrer do parto, não é? E ela também tinha esse risco. Claro, imagina uma criança, tanto que né? tinha autorização judicial, né? Existe uma terceira hipótese que não está na lei, mas é o entendimento jurisprudencial do STF em relação aos fetos sem cérebro, anencéfalos. Mas não é o caso. Agora, ao chegar no hospital, o hospital negou-se a fazer o aborto. E aí? É conduta médica, né? Os médicos, eles têm o direito, assim como os advogados também não precisam defender certos casos, os médicos, eles têm o direito de não fazer, mas nada era uma decisão impede. judicial, não é? Nesse caso... Mas você, a questão é essa, quem faz e quem não faz? Até que ponto você faria ou não faria se aquilo viola... Entram os valores aí. Entram os valores, porque às vezes assim, se a pessoa de Qual a coisa certa a fazer aí? Vai depender muito da pessoa. Vai depender muito da pessoa. Então, ele tem a liberdade de não fazer, mas também vai ficar passível de sofrer alguma consequência, se for o caso. Né? O respaldo da lei, ele é importante para uma atitude dessas, né? Muitas vezes, nada melhor que uma sentença. Porque daí já não é mais você que está decidindo. Mas havia decisão. Você está sendo coagido por uma decisão de um juiz que vai exercer vamos dizer, a heteronomia ali. A sua autonomia já não está mais em voga, né? Mas mesmo com a decisão, ele negou. O médico se negou, né? Eu não sei... Mas ele foi forçado? A imprensa, pelo que eu li, fala que o hospital negou, não fala no médico. Mas me parece, quando eu li, que o médico ele analisou e disse que ela não corria risco de vida. Mas havia uma decisão judicial estabelecendo. É difícil, não é? Porque é verdade. Às vezes a pessoa ela coloca objeções de consciência para cumprir algo que está presente na lei. E esse é um direito maravilhoso que a gente tem, né? De poder fazer a objeção de consciência quando a gente não concorda, né? O direito de resistir a uma lei, a uma ordem injusta, claro, com todas as consequências que essa nossa liberdade, né? Isso. Vai trazer. Muitas vezes o crime de desobediência vai te colocar na cadeia, mas a gente pode. A gente tem a liberdade de dizer não quero. Sim. Com todas as consequências possíveis. Isso. E isso é muito sério, a gente entender essa questão, né? A coisa certa a fazer, ela tem uma subjetividade, professor? Tem sim. Então a gente está vendo que é uma complexidade ao estudar casos, sejam eles dilemas, casos hipotéticos, ou casos mesmo reais, né? Há uma complexidade aí em saber qual a coisa certa a fazer. Sim. E que a resposta ela não é exata. Não é? Vai depender muito da maneira como a pessoa pensa, dos valores que ela tem, do meio em que ela viveu. O ideal é que ela pudesse ficar isenta, não é? Mas isso não é possível, eu acho que isso não é possível. Há sempre influências que pesam sobre a pessoa. Eu acho que sim. Não tem como a gente dizer que a família onde a gente vive, ou a instituição em que a gente está, ou não nos influencia. A gente acaba respirando o mesmo ar, vivendo aquela atmosfera e aquilo entra. Né? É verdade. Tem um pesquisador, ele ganhou até o Prêmio Nobel de Economia, chamado Dan Ariely. Ele fala que nós tomamos decisões que são aparentemente racionais, mas que, na verdade, elas são irracionais.
a gente não está tomando aquela decisão de maneira tão racional quanto a gente imagina que estivesse. Não? Existem forças, influências que agem e que a gente, sem perceber, Sim. toma decisões e que não são tão racionais assim. A gente tem muitas crenças, né, que eu acho que se Isso. formam, que não são crenças religiosas, são crenças de coisas que a gente acredita que são assim e que são inconscientes, que formam essas, vamos dizer, decisões irracionais, né? Então, tem muita coisa assim que a gente ainda não conhece a nosso respeito. É verdade. Mas será que a gente consegue, ao verificar que nós temos certas crenças que já estão ultrapassadas, anacrônicas, a gente consegue desconstruí-las? Ah, eu acho que se a gente consegue identificar, já é um grande passo. Então, a gente tem chance de, então, se eu já identifiquei, por que eu vou continuar, né? É possível desconstruir. Porque a gente está num momento em que a sociedade está bem polarizada. Né? Nossa, e impressionante. essa polarização, ela tende a pessoa a não se colocar no lugar do outro, não olhar com as lentes do outro. A gente tende a trabalhar com o viés de confirmação, que é uma tendência da gente só aceitar as ideias que estão no mesmo sentido das nossas. Muito difícil a gente conseguir escutar o que o outro fala se aquilo não nos agrada. Mas mudar isso é possível. É possível? É possível, eu acho que sim, com condutas mais colaborativas. Sim. Né? Condutas empáticas e colaborativas. O direito, ele está caminhando para isso. Eu acho que a gente está evoluindo, enquanto ciência, para um momento, assim, de realmente olhar para olhar o viés do outro e trazer aquela restauração necessária dos danos que muitas vezes só com a imposição da lei a gente não entende. E o senso de justiça não se contempla. Não. E muitas vezes a gente acha que a gente está certo naquilo, mas de repente a outra pessoa pode estar. Sim. Né? Então a gente sempre acha que a gente tem razão e a gente não consegue enxergar com o olhar do outro, e isso dificulta muitas vezes a gente evoluir as nossas crenças, né? Desconstruí-las e passar para um patamar melhor. Não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo que o outro está falando, não é isso. Sim. Mas conseguir escutar, refletir e, de repente, depurar o que a gente pensa, pode nos fazer pessoas melhores. Porque se a gente quer fazer a coisa certa, estou refletindo aqui, em cima disso que você está falando, a gente precisa acertar esse pensamento. E se daqui a pouco algo vem que mostra que eu estou errada, por que não mudar? Isso. Nós temos muito orgulho. Isso, que dificulta. E isso dificulta, talvez, vou pensar na história do direito aqui. Tá. Porque nós sempre vivemos vamos dizer assim, leis muito impositivas e sancionatórias. Então, a gente se acostumou muito a sustentar a ideia de que estamos corretos com medo da sanção, do julgamento público, até de passar por um suplício, de passar por vamos dizer, uma linchação, coisas que eram admitidas legalmente, Verdade. até a pena de morte, por algo assim que para você fazia parte da sua vida. Então, isso fica dentro desse sistema de crenças entranhado na sociedade. Né? E é um sistema de crença dicotômico, né? Que as pessoas são movidas por ideias maniqueístas, que eu sou o bem e o outro é o mal, não é? E que é muito simples pensar assim, quando, na verdade, o direito e a justiça, eles não são dicotômicos. Exigem reflexão, exigem argumentação, exigem autocrítica também, não é? Na hora de você defender alguém, decidir se aquela pessoa é culpada ou não. Não dá para olhar, tirar uma conclusão precipitada e daquela conclusão precipitada direcionar todos os seus pensamentos. E também a autocompaixão, né? Porque a gente, muitas vezes, acontece assim, da gente ter muita autoculpa, sentir culpa por pensar mal do outro, ou por criticar o outro, ou por estar numa posição de prejudicar alguém, de não gostar
de algum mal que nos fizeram. Então, quando a gente assume essa posição assim de vamos dizer assim, compaixão, autoaceitação, a gente passa também a se enxergar como alguém passível de erro. E se a gente é passível de erro, vamos fazer a coisa certa. Sim. Como que a gente faz? Como que a gente corrige a rota para entrar na retidão, né, do direito? É por isso possível isso? Pois é, e é por isso que o direito, ele não decide rapidamente a situação, né? Sim, ele sim. é pautado por princípios, regras, que permite as partes exercerem o contraditório, a ampla defesa, as provas precisam ser analisadas a fundo pelo juiz, precisam ser sopesadas ali. O juiz ele pode entender que uma determinada prova tem um valor maior do que outra. Não é nada matemático. Não é? Cada caso é que vai mostrar como deve ser decidida aquela situação. É muito complexo, sabe? Eu acho assim que essa questão da prova é o fator essencial do direito. Professora, veja como é importante a discussão de casos na sala de aula, né? Porque nós, na Uniamérica, não que nós desprezamos o conteúdo, o conteúdo, a doutrina, ela é fundamental. O entendimento das leis, a parte teórica, ela é importante, porque sem a teoria, a nossa discussão e a nossa prática ficaria vazia. Não teria base em princípios filosóficos, em princípios de estudiosos da jurídica, os jurisconsultos, os estudiosos do direito. A gente precisa ter a teoria, não é? Mas essa discussão de casos cria um senso lógico jurídico nas pessoas que estão argumentando ali. E isso a gente faz na sala de aula. Ah, sim. A gente vamos dizer assim, os alunos vivenciam esses casos, né? A gente faz simulações, recentemente fizemos aqui até uma simulação de uma audiência no Juizado Especial Civil. Parece uma coisa simples, né? Porque quando eu fiz faculdade, a gente simulava um júri só. Só existia júri simulado. Também já faz um tempinho que eu fiz faculdade. Como eu. Eu fiz todo o curso só com teoria. Faz um simulado. Um simulado. E o que é que aconteceu, professora? Só abrindo um parênteses novamente aqui. Sim. Chegou no final do curso, eu tinha estudado durante todo o curso o direito civil com base no Código de 1916. Sim. E quando eu saí, acabou de vir o código, naquela época a gente chamava Código Novo, não é? Nossa. Então, de que valeu aquela teoria toda que eu estudei? Sim. Mas vai lá, prossiga. Então, eu falo isso para os meus alunos, né? Porque, veja, a gente, assim, que se formou lá pelos anos 90, por aí, né? Meados de anos 90, a gente não tinha... Já vi que temos praticamente a mesma idade. Sim. Eu me formei em 96, e você também? No final do século passado. Então, estamos juntos. Não existia esse Código Civil, não existia esse Código de Processo. Não. A CLT já mudou agora, não existia a Lei Maria da Penha, não existia o Código do Consumidor, a Lei de Licitações tinha recém sido criada. Na área penal tivemos novos instrumentos. Era um bebezinho. A Constituição foi de 88, me formei em 96, ela não tinha pouquíssima coisa construída em cima. E a vivência prática, que eu acho que a gente está ensinando o aluno a fazer aquilo que Kelsen quer que a gente faça, que é a subsunção dos fatos à norma. Não é trazer a norma para inventar fatos. A gente traz o fato e vamos ver agora o que se aplica aqui. E é muito rico. Eu vejo assim, a gente traz, né, profissionais da cidade, profissionais do juízes, advogados, desembargadores aqui, e eles dizem como os alunos estão bem. Eles aprendem, eles fazem, eles sabem se posicionar na frente desses profissionais. Eu tenho muito orgulho dos nossos alunos, viu? Eu não canso de falar. Pois é, e também a gente faz, paradoxalmente, né, o que Miguel Reale também prega. Sim. Que é aplicar a teoria tridimensional do direito. Sim. A gente usa também o direito, estuda o direito, aplica o direito enquanto fato, valor e norma. Então, a gente faz as duas coisas. Eu lembro, numa dessas aulas, que a gente
debate praticamente todas as aulas, não é? E o aluno ele participa ativamente desse debate. Eu fiz um júri simulado para a gente debater e, no final, decidir em relação ao tema da menoridade penal, a redução da menoridade penal. E quando houve o sorteio entre quem iria defender a redução e quem iria ser contra, uma aluna rapidamente me procurou: professor, eu não quero defender de maneira nenhuma. Eu quero ficar com a turma lá do contra, ser contra a redução. Aí, eu posso mudar de grupo? Eu, na hora, falei para ela: não, você vai para o grupo que você não quer. Porque é o melhor exercício que você precisa fazer, é tentar defender a ideia contrária ao que você pensa. Sim. Aí sim você vai verificar se a sua ideia, o que você pensa, está de acordo com os seus princípios ou não. Então, esse exercício de calçar o sapato do outro, eu acho que para o aluno é essencial. Né? Eu acho que sim. Porque, na verdade, a visão do advogado, né, é pegar um lado e defender. E a visão do apaixonadamente. Juiz, apaixonadamente. Está corretíssimo. Mas ele precisa enxergar também o que vem do outro lado. Não adianta eu querer defender apaixonadamente o meu cliente se eu não tenho a visão do que será dito pelo outro lado. Então, a gente sempre tem que ter essa visão de todos os lados, todas as hipóteses, todos os argumentos. Até porque o direito, cada vez mais, ele está negocial. Né? São feitos acordos, negociações, que facilitam. Não é fácil. Uma ação, às vezes, dura anos. Né? E é uma janela aberta incrível essa da justiça para o século XXI. As chances que nós estamos tendo de evoluir enquanto sociedade a partir da modernização do direito, das mediações, das negociações, da justiça restaurativa, são impressionantes, né? Eu vejo nós também temos aqui e praticamos nos nossos cursos. Os nossos alunos estão se preparando, sim, para atuar no mercado nessas áreas, né? Sim. E os nossos professores todos são, a maioria eu acho que são mediadores, né? E facilitadores. Então, eu acho que a gente está à frente nesse ponto, e assim como outras faculdades também fazem, né, nós estamos bem nisso. Como também nós estamos pensando aqui, e você que quer ou que pensa em ser jurista do futuro, não é? Jurista nesse novo mundo que emerge aí, o mundo está sofrendo grandes transformações que estão impactando no direito. Um dos professores que eu posso citar aqui, que trabalha muito conosco, que abriu o semestre letivo com a aula magna, o professor Juarez Freitas, ele mostra o quanto as novas tecnologias, principalmente o blockchain, vai impactar no direito. E a gente aqui no curso também está pensando na inteligência artificial, nessa tecnologia. Tem alunos nossos trabalhando projetos nessa área, na área da advocacia 4.0, na área da inteligência artificial aplicada ao direito. E precisa, né? É necessário, porque senão a gente fica defasado. Assim como mudaram os códigos, agora está mudando a forma da gente lidar, né? A tecnologia, ela vem aí com coisas inimagináveis para a gente lidar com o direito. Já imaginou um robô que a gente tenha, que faça esse trabalho, que tenha capacidade, inteligência artificial, capaz de mapear toda a minha pessoa? Existem estudos até que falam que vai ser possível, talvez, não sei, no futuro, transferir todo o meu conhecimento cerebral para uma máquina que vai poder continuar agindo da forma como eu ajo. Aí também já acho assim, já entra o meu dilema ético. Olha, sim. Eu tenho uma série muito boa chamada Better Than Us. Já ouvi falar. É muito interessante, que trata dessa área da inteligência artificial, das leis da robótica. Será que um dia a gente vai fazer robôs autômatos que possam praticar crimes? E a gente tem também oficinas de bioética para poder entender essa questão ética por trás de tudo isso que está vindo, né? Essas discussões são importantes. De modernidade. Bioética é fundamental, né? O próprio dilema do bonde, a professora estava falando um pouco antes de iniciarmos a aula, pode ser transferido também para os carros
autômatos. Com certeza, sim. A questão dos carros, e tem sido esse um dilema, né, professor? Porque vamos dizer, os engenheiros e as equipes, Programadores. os programadores, eles têm pensado como é que vai ser quando o carro autômato estiver dirigindo e tiver que optar entre salvar a sua vida ou salvar a vida dos demais. Uma situação inesperada ali, ele tem que tomar alguma decisão. Sim. Vai ter que estar programado para isso. Vai ter que estar programado. E aí, se ele está programado para salvar você, ele vai ter um tipo de reação. Se ele está programado para salvar o maior número de pessoas, é outra reação. E aí, como é que fica essa situação? Até assisti um vídeo agora recentemente mostrando isso, né? Que tinha duas motos. Numa também autômatas, né? Numa moto era uma pessoa com capacete, na outra sem capacete. À frente vinha um caminhão e atrás o carro onde estava o observador. De repente cai um fardo do caminhão e o carro, se ele tem... Carro autômato. O carro autômato tem 3 opções. Ele pode optar por bater no fardo que caiu no meio da rua ali, da via, e colocar a vida em risco do próprio, vamos dizer... Do ocupante do carro. Desviar para o lado do motoqueiro com capacete, que vai ter menos chance de se ferir, ou desviar para o lado do capacete, do motoqueiro sem o capacete. E o risco de morte é maior. O risco de morte é maior. Aí como que ele vai pensar? Se ele pensar que, bom, esse aqui infringiu a lei e vou para o lado dele, ele vai estar sendo um julgador do sujeito que está sem o capacete. Se ele é muito complexo. É muito complexo. Está colocando a vida em risco. Né? A vida mais em risco de uma pessoa do que da outra, não é? Mas se o carro decide atingir o que está com capacete, está punindo alguém que está dentro da lei, usando o capacete, não é? Então, quem é que a gente escolhe, né? O que é justo fazer? E se ele escolher não atingir nenhum nem outro, quem é que vai comprar esse carro sabendo que pode se acidentar e o carro não vai livrá-lo do acidente? E às vezes o carro vai tomar uma atitude onde você está envolvido que é contra os seus valores. Então, é complexo. Então, a gente pode pensar aqui que fazer a coisa certa não é tão simplório assim quanto parece. Não é? Decidir, valorar a situação, a conduta, os fatos, aplicando as leis ali, é mais complexo do que se parece. Por isso que a gente passa pelo menos 5 anos estudando. Sim. E são 5 anos, assim, que eu acho que valem a pena e são até pouco diante de tudo o que a gente aprende com direito. Cada ano que passa é um aprendizado novo. Eu posso falar isso na minha profissão também. Então, a gente está perto de encerrar aqui, professor. Já, né? Uhum. Faltam 8 minutos. Vamos pensar assim num perfil de um aluno, de você que está pensando em vir fazer direito conosco. Qual seria um perfil de um aluno ideal, né? Quais seriam as características que a gente pode imaginar que esse aluno teria? Eu acho que o aluno da Uniamérica, eu vou dar uma opinião. Vamos fazer tipo um bate-volta. Vamos sim. Ele precisa ter o gosto pelo estudo. Gostar de ler, de estudar. Gostar de ler e estudar. Aquela curiosidade científica de não ficar satisfeito com a resposta, querer escavar mais ver se aquilo realmente faz sentido ou não. É importante? É um protagonismo, né? Ele desenvolve isso. O aluno que ele aprende a ir atrás, ele desenvolve, eu acho, professor, esse autodidatismo, que é vamos dizer, um valor tão importante, tão cultivado, né? Tão sério. Assim, importantíssimo. Nós tivemos aqui, professora Márcia, nós sempre fazemos simulados para a OAB, né, com os nossos alunos. E a gente faz simulados para a OAB desde o primeiro período. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas, puxa, no primeiro período o aluno não viu ainda direito empresarial, tributário, administrativo. Constitucional? Pouco, não é? Que aqui nós vemos no início, constitucional, penal, um pouco de administrativo também. Como é que ele vai fazer um simulado para a OAB, que a prova da OAB é bem completa? Mas é porque ele precisa se habituar com a prova desde o início. Ele não pode chegar no final do curso e fazer uma prova da OAB sem compreender a lógica da prova, sem estar habituado, sem fazer várias vezes aquela prova, até para saber quanto tempo ele vai ter em cada questão, quanto tempo ele vai precisar para marcar lá no caderninho, né, as respostas escolhidas por ele. Então, ele precisa dominar
não só a parte Sim. do direito, mas também a parte da prova. Claro. Dominar aquela experiência. Mas olha, nós fomos surpreendidos porque dos alunos que fizeram, alguns passaram no simulado. Tiveram Nossa, pontuação já é? para aprovação. Sim, Eu não sabia, professor. foi. Nossa, não E fiquei aí sabendo. eu quis Que conversar coisa, com então, essas por isso que eu me pessoas. orgulho deles, viu? Eu quis conversar com essas pessoas. E a conclusão que eu tive, depois do que eles me falaram, professor, olha, é que de tanto a gente discutir em sala de aula, as leis, os casos, a gente participar ativamente, refletir, pensar, opinar, a gente criou uma lógica que, muito embora a gente desconheça aquela lei, uma lei da área empresarial, por exemplo, eu não vi ainda, mas eu consigo compreender um pouco da lógica que está presente na lei. Então, eu consigo descartar na pergunta aquelas hipóteses que estão lá, aquelas alíneas que são completamente ilógicas, que estão lá. Então, a probabilidade, quando eu vou chutar, é muito maior ao acertar. Então, acho que esse aluno que vem para cá, ele é um aluno que ele vai desenvolver esse raciocínio jurídico, que é muito mais sério do que simplesmente decorar a lei e ouvir alguém falar, escrever sobre algo que já está escrito. Isso. Você raciocinar o direito, você entender é bem diferente, né? Então, e eles já começam a fazer petições logo no início do curso. Já começam. Fizeram agora, são 4 desafios por mês que eles têm, né? Que eles têm que fazer petições, peças processuais, pareceres. Eles são desafiados aqui a fazer entregas muito sérias, como se vivessem já o mundo jurídico. Isso. E trazer para a sala de aula um pouco da realidade profissional, eu acho que antecipa. Para quando eles saiam, eles já saem melhor norteados. O que vai fazer, como fazer, os próprios projetos de pesquisa que eles fazem, amplia o networking que eles têm. Tem muitos alunos nossos que estão estagiando em escritórios, estagiando em instituições públicas e privadas. Isso nos orgulha muito. É verdade, é verdade. Quando a gente chega no local e o nosso aluno está lá, nos reconhece, fala, diz o quanto foi importante as aulas para ele chegar até ali. Eu vejo assim que os alunos, essa metodologia, ela é inovadora e ela faz uma revolução na forma de aprendizagem. Porque eu, particularmente, só fui entender o direito quando eu fui estagiar. O que significa isso? Que fui estagiar no 5º semestre, eu só entendi no 5º semestre tudo aquilo que eu tinha ouvido falar. Eu vi, sabe? Eu enxerguei. Eles já estão enxergando a cada ato em sala, enxergar, ver o processo. Outro dia eu mostrei uma citação para eles. Olha, gente, vocês já viram uma citação? Isso é uma citação. Então, você enxerga coisas que você só ouve falar. Você enxerga muito antes. Isso Sim. Antecipa etapas e faz com que você pense em outras coisas. E dá segurança também, dá segurança. Para quando eles forem atuar profissionalmente. Sim. Eles vão estar muito mais seguros. Muito mais seguros. Eles fazem já recursos de trânsito, que não precisa ser advogado, eles já aprenderam a fazer, né? Então tem muitas coisas que eles até já estão aproveitando aí na vida civil, no exercício da cidadania deles, eles já estão fazendo. Habeas corpus já tiram letra. Então. Desde o primeiro período, né? Agora já fazem habeas corpus. Eles aprendem a metodologia, mesmo à distância, e eu observo assim que, é claro, é difícil, é mais complexo. Esse período foi um período complexo porque tivemos todos que nos adaptar à modalidade online. Mas ainda assim eles aprenderam, eles fizeram, eles mostraram resultado. O aprendizado foi efetivo. É por isso que para nós, professores, é gratificante trabalhar com essa metodologia. A gente, dentro de nós, a gente vê que está contribuindo para que esses juristas do futuro, que já são do presente, né, mas que esses juristas do futuro, eles tenham essa capacidade de realmente mudar o mundo, né? Conservar o que está bem posto, o que é bom, e modificar aquilo que já está ultrapassado. Né? Porque o direito ele precisa dessa oxigenação, dessa mudança, desse impulso, e eles começam a ter o senso crítico necessário para dar força a essas mudanças. Eu fico com esperança, sabe?
a partir desses resultados, eu renovo as minhas esperanças em um mundo melhor. Pronto, então, pelo que eu estou vendo aqui, chegou a nossa hora. Vamos fechar. Eu agradeço a professora Márcia, agradeço a você que está nos vendo. O professor Franco está passando ali, ó. Estamos ao vivo. Alunos também passando, a gente cumprimenta, porque eles passam e nos vê, nossas salas são de vidro, eles passam e vê a gente trabalhando aqui na live e cumprimenta a gente também. Esse improviso também faz parte. Faz parte. Sim. Pois então, muito obrigado, até a próxima e caso escolha fazer direito, venha para cá. Venham para cá, obrigada. Obrigada, professora, pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo, pessoal.